Bom dia, irmãos. Jesus é o Senhor. Boa terça-feira para todos. E vamos lá aí na semana 1, terça-feira. E o ler com oração é o versículo de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15. E diz assim: Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o seu procedimento, em todo o vosso procedimento. Amém. O título de hoje é Santificação. Vamos lá. No início do 4º capítulo de 1 Tessalonicenses, Paulo exorta os irmãos à prática da santidade. Esse assunto não é muito agradável de tratar. Desejaríamos que tudo estivesse bem entre todos os irmãos e pudéssemos abordar outras porções das Escrituras. Contudo, como fiéis ministros de Deus, devemos ser canais para o Senhor sempre apresentar uma palavra honesta e sincera para a igreja. Leiamos. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. O que chama a atenção desse versículo é o trecho, a maneira porque devemos viver e agradar a Deus. Paulo nos mostra que devemos viver para agradar a Deus e que precisamos considerar a maneira desse viver que agrada a Deus. O apóstolo exortou os irmãos com as seguintes palavras: efetivamente estáis fazendo, continueis, indicando que os santos deveriam prosseguir na maneira como viviam, progredindo cada vez mais para agradar a Deus. Precisamos prosseguir na vida da igreja e jamais parar. Pelo contrário, vamos progredir e continuar a progredir, pois Deus nos revelou o seu plano, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Durante todo o período em que esteve entre os Tessalonicenses, Paulo aproveitou para revelar-lhe a economia de Deus, seu propósito eterno, em todos os detalhes. Embora esse tempo não lhe tenha sido suficiente, pois teve de sair de Tessalônica às pressas. Ele disse, mais tarde, que orava com empenho porque gostaria de reparar as deficiências da fé daqueles irmãos. Paulo então escreveu para ajudá-los na questão de ter um viver de modo a agradar a Deus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus é a vossa santificação. Santificação refere-se ao processo pelo qual temos de passar para sermos santos, porque nosso Deus é santo. No Antigo Testamento, há vários versículos revelando que Deus é santo. Todavia, leiamos no Novo Testamento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou. Portanto, a vontade de Deus é que sejamos santos porque Ele é santo. Ele é o único e distinto, e não há nada igual a nosso Deus. Ao criar o homem, Deus o colocou no jardim do Éden. Se o homem tivesse obedecido à ordem de Deus e comido do fruto da árvore da vida, a vida de Deus teria entrado nele juntamente com a natureza santa de Deus. O homem assim seria santo como Deus é. Contudo, como deixou de lado a ordem de Deus e atendeu ao falar de Satanás, a antiga serpente, foi derrotado e o pecado entrou nele.
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos os homens foram contaminados, corrompidos pela natureza do pecado. Mas Deus não desistiu de seu propósito e, por meio de seus profetas, continua exortando o homem à santidade. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Nosso procedimento, nossa maneira de viver deve agradar a Deus, sendo nós santos e buscando um viver de santidade diante de Deus. Amém. Qual é o desejo de Deus? Pergunta: qual é o desejo de Deus em relação ao nosso viver? É que andemos de modo digno do nosso chamamento, irmãos. O desejo de Deus é esse. É que de fato o nosso viver honre, né, o Senhor que está dentro de nós. De fato, nós somos cheios de falhas, como cada um tem suas falhas. Mas o caminho que a gente vê aqui é sobre progredir, né? Os irmãos ali em Tessalônica, os irmãos estavam progredindo, irmãos. Paulo falou sobre que eles continuassem a andar daquela forma, né? E nós era uma melhoria, um lugar daquele, a cultura grega e os costumes daquele lugar, um lugar cheio de idolatria, mas o pessoal ganhou o Senhor, né? O pessoal viram o Senhor, sinceramente, foram salvos ali e buscavam se santificar. Esse é o desejo do Senhor. Então, se o meu caminho se eu busco progredir no meu caminho, irmãos, esse é o desejo do Senhor. É o coração que o Senhor quer que cada irmão tenha, né? De se santificar, de progredir em seu viver. Como eu posso receber a vida de Deus dentro de mim e permanecer da mesma forma por anos e anos, né? Não. A vida de Deus, ela tem que crescer dentro de mim. Ela tem que se desenvolver, né? Desenvolver essa salvação que está no meu interior. E essa salvação vai mover os meus atos, né? O meu viver será diferente. Esse, sim, é um viver normal de um cristão. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor.